Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila, eu sou Danilo Rattori. Amanhã tem jogo do Santos, amanhã tem Santos em campo, amanhã tem decisão pro Santos na Copa do Brasil, e se amanhã tem jogo do Santos, hoje tem pré-jogo dos meninos de fora da vila, Santos e Bahia, Bahia e Santos na Arena Fonte Nova, jogo que decide aí o futuro desses dois times, mas o que nos importa é o Santos, o futuro do Santos na competição, na Copa do Brasil. Se o Santos segue e chega nas quartas de final, acho que é isso, né? Essa fase que nós estamos. E se o Santos vai conseguir passar o Bahia e superar aí essa fase ruim, essa sequência de jogos sem vitórias. O Santos que tem feito partidas em dupla, né? Ganha 2 jogos, empata 2 jogos, perde 2 jogos, depois ganha 2 jogos, depois empata 2 jogos. Vamos ver se o Santos vai conseguir aí um bom resultado contra o Bahia. Então, vamos falar da provável escalação, vamos falar de onde será o jogo. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe e comente aí o seu palpite, a sua opinião sobre a escalação, que terá possivelmente a volta de Mendonça como titular. Então, o time aqui provável, de acordo com tanto o Globo Esporte, o GE, como o UOL, como a Gazeta Esportiva, colocam o Santos provável de João Paulo, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, Mendonça no lugar do Ângelo, David Washington e Soteldo. Então este é o possível time do Santos. Interessante aí a volta do Mendonça, que imagino que seja para dar um pouco mais de velocidade e até talvez poupar um pouco o Ângelo, vem sendo um pouco cobrado aí. E mantém-se o David Washington, que é o centroavante, e o Soteldo, que é o ponta do outro lado. Então o Mendonça vai para essa ponta direita, enquanto o Soteldo fica na ponta esquerda. Uma escalação interessante desse Santos que vem de jogos ruins, principalmente esse último jogo contra o Bragantino, péssimo. O segundo tempo contra o Audax Italiano, depois de ter o jogador expulso, péssimo também. E um Bahia que vem ruim também, vem meio mal no Campeonato Brasileiro, que conseguiu um empate com o Santos na Copa do Brasil no primeiro jogo, mas tinha sido derrotado pelo Santos no próprio Campeonato Brasileiro uma semana antes por 3-0. Então o Bahia vem de derrota para o Internacional por 2-0, empatou com o Goiás em casa por 1-1, tinha um empate com o Santos na Copa do Brasil, perdeu do Flamengo em casa, mas jogando bem, perdeu do Santos 3-0, ganhou do Coritiba e ganhou do Vasco. Então, antes do jogo do Santos, e é muito interessante, o Santos vinha numa pegada bem ruim até o jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Depois o Santos conseguiu essa vitória por 3-0, o Bahia entrou meio que numa descendente, não venceu nenhum jogo desde então. O Santos venceu o Vasco, mas daí depois empatou com o Bahia, empatou com o Palmeiras, também não foi exatamente espetacular. Perdeu para o Audax Italiano, perdeu para o Red Bull Bragantino. Então são dois times que entram meio que em baixa. Lembrando que o Bahia, enquanto o Santos está em 12º no Campeonato Brasileiro, o Bahia está em 16º, beirando a zona do rebaixamento, 4 pontos atrás do Santos. O Santos tem 11 pontos, o Bahia tem 7 pontos. Então este é o Santos possível, um Santos que precisa vencer na Arena Fonte Nova, coisa que o Santos não faz desde 2013 e nunca venceu na nova Fonte Nova, na nova Arena Fonte Nova. Na Arena Fonte Nova mesmo, né? Porque antes o estádio era só a Fonte Nova. Lá, a última vitória do Santos foi em 2003. Aquele jogo que o Robinho moeu, assim, né? O 7-4 do Robinho. Depois venceu em Pituaçu, em 2011, por 2-1. Derrotas, empates. E em 2019 foi a última vitória do Santos na Bahia, aquele gol do Sanches de pênalti no finalzinho. Só que foi em Pituaçu também. Na atual Arena Fonte Nova, o Santos, inclusive jogando na Bahia, né? O último jogo foi uma derrota pelo Brasileiro de 2021, 3-0, que foi aquele primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. O Santos não jogou nada, tomou gol de Tassiano, se não me engano. E acho que o penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro também foi contra o Bahia, esse sim na Arena Fonte Nova. O Santos perdeu de 2-0, entrou só com reserva, foi uma desgraça. Mas nos jogos anteriores
com a nova Arena Fonte Nova. Vitória do Bahia 1x0 em 2018, vitória do Bahia 3x1 em 2017, empate Santos e Bahia 2016, e aí a vitória do empate com o Bahia em 2013, né? Esses foram os jogos da nova Arena Fonte Nova. Antes disso, então, o Santos vence o último jogo que disputa na antiga Fonte Nova em 2003. Fonte Nova, para quem não sabe, era o estádio do Bahia mais usado, mas teve uma... Não dá pra chamar de acidente, que é um crime. Acho que é o jogo que o Bahia sobe da Série C para a Série B em 2007 e despenca uma parte da arquibancada, pessoas morrem, enfim, uma tragédia. E aí o Bahia começa a jogar em Pituaçu, que é um bairro de Salvador, e que é um estádio também bom, assim, mas acho que até foi reformado na época que a Fonte Nova não dava para ser usado. Mas o estádio principal do Bahia o mais tradicional é a Fonte Nova, agora a Arena Fonte Nova. Estádio que oficialmente é chamado de Otávio Mangabeira. Fui pesquisar aqui, porque eu gosto de pesquisar a história dos estádios e principalmente se eles têm relação com o clube. Tipo, o Urbano Caldeira é um cara muito importante pro Santos, assim, historicamente. O Otávio Mangabeira era só o governador da Bahia na época. Eu imagino que pelo menos ele era torcedor do Bahia, mas é mais só por politicagem mesmo. Então não é tão legal assim. Do mais, esperamos aí que o Santos consiga se recuperar destes últimos resultados muito ruins e principalmente mostrar um futebol um pouco melhor, né? Eu acho que é isso que é o mais importante. Vamos ver se o Mendonça vai conseguir fazer essa mudança nessa chave do Santos, né? Essa velocidade aí dele. Lembrando que o Mendonça é um possível lei do ex. O Mendonça passou pelo Bahia em 2017, foi emprestado aí, que ele tinha contrato com o Corinthians, teve vários empréstimos, um deles foi pro Bahia em 2017. Então, e o Bahia veio do Santos, inclusive. Vou até dar uma confirmada aqui se o Mendonça não chegou a marcar contra a gente, já que nós acabamos perdendo do Bahia nesse período. O Mendonça marcou, inclusive, de pênalti, um gol contra a gente. O nosso gol foi do Bruno Henrique, com o Santos ganhando, tomamos uma virada. Então veja só, uma boa hora para o Mendonça se redimir deste gol marcado em 2017 e marcar aí o gol da classificação. Lembrando que o Santos e o Bahia precisam vencer, né? Quem vencer passa, não tem gol fora de casa, graças a Deus. E se tiver empate, vai para os pênaltis, tanto que a notícia aqui é que o Oder Helma já pôs o pessoal para treinar pênalti. Eu acho que é uma possibilidade bastante concreta, mas isso vai depender muito, 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 muito de como a defesa do Santos vai entrar em campo. A defesa que, desde a expulsão do Joaquim contra o Audax Italiano, não se mostrou bem, não se mostrou concentrado. E se o Santos vai conseguir fazer com que o meio de campo funcione, então se o Lucas Lima vai conseguir levar essa bola para o ataque, e se a velocidade de Mendonça e Soteldo vão fazer com que os espaços se abram e que o David Washington receba em condições de marcar. Considerando o esquema tático que o Odair costuma utilizar, eu tenho uma leve esperança de que o Bahia avance um pouco as linhas para que, enfim, jogue um pouco mais no ataque, tá jogando pela torcida, diante de sua torcida, precisando da vitória, assim como o Santos. Talvez eles se abram e o Santos consiga aí se aproximar com mais perigo da meta do tricolor da Boa Terra. Só para terminar aqui, então, falando sobre a transmissão, o jogo será às 19 horas do horário de Brasília, Estádio Arena Fonte Nova, transmissão a princípio do Sport TV e do Premier, então confiram lá se vocês tiverem acesso às duas, ou só a Sport TV, que é mais acessível normalmente. O jogo deve passar lá, então utiliza a maneira que você preferir. Arbitragem de Bruno Arleu de Araújo. Bruno Arleu de Araújo, que na Copa do Brasil apitou ano passado o jogo do Santos e Coritiba fora de casa, então o jogo aqui no Paraná, que teve aquele lance absurdo do Madison tomando um carrinho na área e não foi dado pênalti. Então se tiver que dar uma nota de preocupação aí, fica esse lance bizarro que o Santos estava sendo massacrado pelo Coritiba, perdeu só de 1-0, mas teve esse lance
em que o Santos poderia ter saído com empate. Esperamos que o Bruno Arleu fique mais ligado. Lembrando que tem VAR, né? O do Coritiba não tinha VAR, então fica meio que um, um alívio aí para pegar no pé dele. Também apitou uma derrota do Santos contra o Atlético Mineiro, 2-1, então é um árbitro que não dá muita sorte para o Santos. Esse ano, se bem que eu acho que esse ano ele apitou o Santos e Vasco, deixa eu só confirmar aqui. Não, ele apitou o Santos e Cruzeiro, mais uma derrota para o Santos fora de casa, então o histórico do Bruno Arleu de Araújo não é nada animador com relação ao Santos. Mas eu não lembro de nenhum lance especificamente escandaloso de nenhum desses jogos, tirando o do Coritiba, assim, que foi muito flagrante, né? E no VAR teremos Rodrigo D'Alonso Ferreira, que em 2022 apitou o famigerado Botafogo 3-0, o jogo que o Bauerman forçou o vermelho depois do final da partida. E ele também estava no VAR para Santos 2, Atlético Paranaense 0, na Vila Belmiro. E no Santos 2, Fluminense 2, foi um bom jogo esse. Não tanto pro Santos, mas enfim, foi um jogo agitado, né? Acho que o Santos estava ganhando, tomou a virada e daí consegue empatar. Este ano, ele estava no VAR para Vasco da Gama 0, Santos 1. E aí, uma nota positiva para essa arbitragem, porque foi o jogo em que o Vasco reclamou de algumas penalidades. Na minha opinião, nenhuma teve, mas o VAR não chamou o árbitro. Então, eu espero que o Rodrigo D'Alonso mantenha aí esse critério. Para os dois times, na verdade, assim, né? Eu acho que seria muito prejudicial para o Santos naquele momento, porque o Santos estava vencendo, mas principalmente porque não foi pênalti e ele não sucumbiu à pressão do time da casa, da torcida da casa. Esse ano ele também foi VAR de Santos 0, Atlético Mineiro 0, não lembro de nenhum lance também mais escandaloso, assim, mais digno de nota. Certo, pessoal? Então é isso. Só para lembrar, então, Mendonça deve voltar como titular, de resto devemos manter o mesmo time que vinha jogando. João Paulo, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, Mendonça, David Washington e Soteldo deve ser o time titular do Santos, que entra em campo amanhã, 19 horas, do horário de Brasília, quarta-feira, 31 de maio. Transmissão do Sport TV do Premier na Arena Fonte Nova. Santos e Bahia, Bahia e Santos pelo campeonato, pela Copa do Brasil, decidindo a vaga. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe sua força, deixe seu like, dá essa ajuda para nós que é de graça. E no mais, curta, compartilha e comente a sua opinião sobre essa escalação, sua expectativa para a partida, o que você acha de enfrentar este Bahia. De novo, o Santos podia estar enfrentando adversários mais difíceis, né? Talvez menos acessíveis, mas eu acho o Bahia muito complicado, é um time que não deu chances para o Santos no último 0-0, foi melhor, teve mais oportunidades, então eu não espero uma partida fácil amanhã de noite contra o Bahia. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!